Olá, eu sou o pastor Inesílio Cunha e quero agradecer-lhes por acessar o nosso canal. Espero que todos vocês estejam bem e sob a multiforme graça de Deus. Aproveito a oportunidade para convidá-los para acessar o nosso blog. O blog tem como título História e Experiências Missionárias. O endereço do blog é pastorinesilocunha.blogspot.com. Tudo em letra minúscula. Você vai acessar. No blog nós temos o nosso livro com o mesmo título, com 239 páginas, narrando toda a nossa trajetória missionária no Brasil, na Bolívia e na Itália. Bem-vindos ao nosso blog. Olá, estamos trazendo mais um vídeo, é o 11º vídeo. Ainda temos outros para serem postados com a narrativa da nossa viagem a Israel. E nesta oportunidade queremos compartilhar com vocês a respeito de um lugar muito interessante que visitamos em Jerusalém. É o Yad HaSmora Biblical Garden. Ou seja, é um jardim bíblico. É um lugar fabuloso que recebe visitantes de todo o mundo que vem visitar ou hospedar-se neste sítio por um preço bem acessível. E aí você pode passar os dias que quiser estudando a história bíblica de Israel. Dentro deste jardim existem objetos e plantas e construções da época dos fatos narrados na Bíblia. Este jardim é administrado por uma comunidade judaica. E aí podemos ver tantas coisas, como pedra de moer, azeitona, uma pedra de mó, uma prensa de extrair o azeite da oliveira, um lagar onde a uva era pisada, uma sinagoga antiga mostrando seus móveis e utensílios e a disposição como tudo funcionava. Aqui na entrada existe este lindo arco que vocês estão vendo, muito interessante, feito de pedras lavradas, ou seja, as pedras vivas, como é chamada ali em Israel, ou seja, pedras talhadas adequadamente para formar o arco. Interessante que se pode ver no centro, na parte mais alta do arco, e aí tem uma pedra diferenciada, uma pedra bem maior, ela é chamada de pedra angular, que dá toda a sustentação para o arco. Quanto mais peso colocar em cima, maior será a resistência. Não podemos esquecer que Jesus é a nossa grande pedra angular. É Ele e somente por Ele que a igreja tem resistido os vendavais do inferno. Cada dia as tormentas têm sido maiores, todavia a igreja cristocêntrica, como o arco que vocês estão contemplando, permanece de pé com toda a sua imponência. Todos nós, participantes do grupo, além do privilégio de conhecer tão importante lugar, ainda fomos agraciados em poder fazer o plantio de uma árvore escolhida por cada um de nós e deixar escrito o registro ali naquele jardim. Foi muito emocionante, cada um com a sua cavadeira, com balde, regador e a planta escolhida por cada um. Foi muito interessante também ver a grande variedade de plantas e árvores da época bíblica que estão ali naquele jardim. A exemplo, o incenso e mirra. Eu tinha uma curiosidade muito grande para saber algo a respeito disso, e ali podemos ter todas as informações. O incenso é um leite amarelado que sai da casca da árvore do incenso. A mirra é uma seiva que sai do caule de um certo arbusto. Estes líquidos endurecem ao secarem e podem ser moídos para formar um pó. O incenso e mirra eram usados em Israel
para confeccionar perfumes, e também o incenso era usado para fazer remédios. O incenso tem um cheiro muito gostoso. Muitas vezes era queimado no templo na hora em que as pessoas oravam. A fumaça que subia do incenso representava as orações do povo de Deus. Os sacerdotes eram ungidos com incenso e também era usado nos sacrifícios feitos no templo. Outra coisa e curiosidade eu tinha para conhecer era o isopo. É uma erva silvestre que cresce em áreas pequenas, em paredões de pedra ou em rachadura das rochas. O seu caule é bem reto e grosso, com galhos e folhas pequenos e peludos. Os líquidos aderem facilmente aos galhos e às folhas do isopo, por eles serem peludos. Às vezes o povo de Israel recolhia feixes de isopo para usar como pincel. Eles mergulhavam o feixe no líquido e salpicavam o líquido num objeto. O isopo também era usado em cerimônias religiosas. O sacerdote pegava um feixe de isopo, mergulhava em água ou no sangue de um animal que tinha sido sacrificado e espalhava a água ou sangue num objeto ou numa pessoa para purificá-la cerimonialmente. Outra curiosidade que tínhamos era a respeito do linho. O linho era plantado em Israel em outubro, no começo das chuvas. Ele era plantado e estava pronto para ser colhido logo no mês de março. Os caules do linho eram cortados e espalhados em cima dos telhados para secar. Depois de seco, as mulheres penteavam as fibras para separá-las. Destas fibras elas teciam linha. A linha era usada para fazer um tecido fino chamado também de linho, do qual se fazia roupa bonita. Este tipo de roupa era usada pelos sacerdotes e outras pessoas importantes na época. O pano feito de linho também era usado para fazer as cortinas finas para o templo. Os fios mais grossos do linho eram usados na fabricação de vela para os navios, correntes e pavio para os candeeiros. Outra curiosidade que tínhamos é conhecer a mostarda. A mostarda às vezes era plantada A mostarda era plantada pelos fazendeiros de Israel. Suas sementes miúdas eram recolhidas, secadas e usadas para conservar comida ou como tempero picante no guisado. Também eram espremidas para se extrair o seu óleo. As folhas eram comidas cruas ou cozidas. As sementes de mostarda são pequenas, mas a planta pode chegar a 1,5 metros de altura quando plantada num bom terreno, num bom solo. O caule pode chegar a ser tão grosso quanto o braço de uma pessoa. A mostarda dá flores pequenas e amarelas, com sementes pequenas e duras. Ali no jardim também podemos ver o espinheiro, de cujos galhos foi feita a coroa que foi colocada na cabeça de Jesus. Minha esposa se impressionou muito, olhando e tocando naqueles espinhos, e pensando o quanto sofreu Jesus com aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Recomendamos a todos os nossos irmãos e amigos que tiveram o privilégio de subir à Terra Santa, que não deixem de visitar o Yad Yamora Bíblica Garden. Vale a pena conhecer aquele jardim bíblico. Veja agora algumas imagens que conseguimos captar durante os minutos que passamos ali naquele jardim. Obrigado pela vossa atenção e que Deus os abençoe.